Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um tutorial. Eu sou o João Teixeira. Hoje vamos falar sobre uma função muito simples, que é a função repetir, uma função de texto, que aparentemente parece uma função que não tem assim grande interesse, mas permite-nos criar algumas coisas interessantes, nomeadamente infográficos. Então, no exemplo, vamos criar um infográfico para apresentarmos os nossos dados numéricos e vamos juntar também formatação condicional e validação de dados para preenchermos o nosso mapa e ficar totalmente autónomo. Vamos passar então para o ecrã para vermos como é que se faz este exemplo. Já estamos então aqui no nosso exemplo e no qual temos aqui apenas um simples questionário com algumas perguntas e vou começar por colocar na indicação da nota uma validação de dados para que o utilizador possa colocar os valores baseado numa lista e não escrever à mão os números pretendidos. Por isso vou selecionar todas as células onde vou colocar o valor, com a tecla Ctrl seleciono estes 3 blocos de células e vou aceder ao separador de dados, validação de dados, validação de dados, vou escolher então a opção lista e uma vez que a lista é pequenina vou colocar apenas os valores rapidamente aqui, até 5, passo OK e neste momento podemos então colocar alguns valores aleatórios para a nossa lista. Claro que podem escrever à mesma, sem problema nenhum, a questão é que só permite colocar os valores que estão dentro da lista, o que é uma validação importante para nós colocarmos. E vou colocar aqui alguns valores, depois já vamos mudar. Então, o meu objetivo é representar graficamente estes valores que estão colocados na nota. E por isso, nesta célula à direita, vou representar graficamente estes valores e neste exemplo, e a ideia de utilizarmos esta função específica, que é a função repetir, convém que vocês utilizem para valores relativamente pequenos, porque a ideia é representar com o ícone, com um infográfico, e não como se fosse um gráfico normal, tradicional, de barras ou de colunas. Então, a função que vamos utilizar é a função repetir, que é uma função de texto, e os argumentos são muito simples, só temos que indicar o texto que queremos repetir e o número de vezes que vai ser repetido. Esse número de vezes vai ser o valor que está na célula B4. Então, para repetir um determinado texto, eu vou colocar entre aspas, porque vai ser um texto que eu vou colocar um input dentro da minha célula, e vou pressionar a tecla do Windows e o ponto final para termos o atalho para iniciarmos ou colocarmos aqui alguns emojis. Reparem que vocês têm aqui uma imensidão de ícones interessantes que nós podemos colocar. Eu vou colocar, por exemplo, este ícone do checkmark, fecha as aspas e o emoji já está colocado. Este é o primeiro argumento. O segundo argumento será então o valor que está na célula B5, o que significa que a função é tão simples quanto isto. Colocamos um caractere de texto e o número de vezes que queremos repetir esse texto. Rapidamente conseguimos ver que, puxando o nosso valor para baixo, e eu vou colar para os outros valores a seguir, embora também possa simplesmente arrastar, e este valor, apesar de ter a função, como não tenho nenhum valor aqui, não vai ler, por isso até posso manter a minha função colocada. E neste caso tenho então o meu gráfico a representar por cada item é um visto ou um retângulozinho com o visto. Mas este gráfico quero que seja mais interessante e por isso vou colocar uma cor diferente em função daquilo que for a nota atribuída. E então neste caso vou selecionar todos os meus valores e vou aceder ao separador base, formatação condicional e vou criar uma nova regra. Esta regra vai ser baseada então numa fórmula para determinar o valor a ser formatado e a minha primeira fórmula vai ser simplesmente o valor que estiver na célula B5 vai ter que ser menor que 3. Se por acaso for um valor menor que 3, atenção que eu vou colocar a célula B5 com apenas a coluna trancada e a linha solta, de modo a que possa formatar todas as linhas em baixo no mesmo intervalo. E então, se a célula B5 for menor que 3, vou colocar simplesmente o tipo de letra com a cor vermelha, por exemplo. E faço OK. Neste caso, se eu tiver, por exemplo, aqui uma nota atribuída como 2, já tenho aqui a vermelho apenas 2 quadradinhos e, neste caso, a indicação pela formatação condicional. Agora, vou criar mais duas regras e como estas duas regras são exatamente iguais à primeira regra, só vou mudar alguns aspectos. Uma das situações novas que a formatação condicional tem na versão do Microsoft 365 é a possibilidade nós podemos duplicar aqui a nossa regra, o que significa que baseado nesta regra vou duplicá-la e esta segunda regra
vou colocar apenas a indicação se for igual a 3, o que é que vai acontecer? Vou mudar apenas a cor da minha fonte e faço OK. E como quero ter mais uma regra aplicada da mesma forma, vou duplicar novamente a minha regra e se o valor da minha célula B5 for maior que 3, já vou formatar a cor com uma cor verde. Então, neste caso, tenho 3 regras aplicadas e nestas 3 regras vou aplicar então a formatação condicional e baseada na nota que o cliente colocar, nós temos um gráfico dinâmico a apresentar-nos os dados e automaticamente a colocar as cores de acordo com aquilo que nós quisermos ver. Então, neste caso, temos o nosso gráfico, questionário de satisfação do cliente, apenas utilizando a função repetir, que é uma função muito simples, mas que nos permite criar infográficos de uma forma bem interessante dentro dos nossos mapas. Este está mais um tutorial, pessoal, espero que tenham gostado. Se sim, não se esqueçam de colocar um like, partilhem o vídeo e se ainda não subscreveram o canal, façam um clique no botão de subscrever para terem acesso às nossas novidades. Vemo-nos então no próximo tutorial. Até lá!